Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Bem-vindos a mais um episódio deste suquinho concentrado de sangue, suor, lágrimas, açúcar, tempero e tudo que é de bom, chamado Só no Brasil. É isso. Como é que você tá, meu amiguinho Pedro Duarte? Assim, rapaz, surpreendentemente, eu estou muito bem hoje, Vitor. Tô assim, Olha, chego pedindo licença, inclusive, pra entrar aqui na casa, no fone de ouvido da pessoa, no cerebelo do nosso ouvinte, que pode estar no ônibus, prestes a perder o aparelho telefônico dele. Porque esse episódio promete. Tô feliz. Tô feliz. e pra você, meliante, que acabou de levar Que é isso? o celular de algum ouvinte nosso, prazer. Seja todos muito bem-vindos aqui, você que chegou agora. Saiba você que o caso de hoje é sobre uma forma de amor, Pedro. Uma forma de amor incondicional, insuperável. Sim, Os pais e mães de pet, só a favor. conhecidos como tutores. Você tem uma relação paternal Não, com algum animal? não, paternal não. Não. Mas eu adoro a minha bichinha aqui. Adoro, tipo, Mas você não se considera pai de pet? não parei ela, também não participei em nenhum momento ali Mas eu faço tudo por ela. A ração dela mesmo é uma facada. Tô aqui trabalhando pra pagar essa ração. Entendeu? Isso aí. Pois além de você, Pedro, temos um outro Pedro também, Ah, tem um monte. um grande entusiasta dos animais. O Pedro Krambeck, nosso protagonista de hoje, que teve uma relação muito conturbada com uma tutorada. Ih, A bichinha dele. Lá em julho de 2020, Pedro Krambeck era apenas um jovem estudante de medicina veterinária, com 22 aninhos, 22 primaveras. Ah, agora eu vou falar um negócio pra você. Essa época aí, Vitor, 2020, essa época aí de pandemia foi boa pra adotar bicho. Eu acho que conheço uns 8 amigos aqui que pegou cachorro, gato, teve gente que pegou uma calopsita. Um caso assim de pouco sucesso que... Deixa quieto, vamos seguir o programa. Só que pegar bichinho fofinho, que faz gracinha pro TikTok, é fácil. Eu quero ver lidar com o isolamento social na pandemia, desfrutando da companhia de uma cobrinha naja, como fez o nosso amado Pedro, o Pedro protagonista. isso. Agora, Vitor, por que o cara não adota um animal normal, né? O cara adota um pet assim que pode... Rapaz, eu não entendo o que passa na cabeça dessa pessoa. Pô, nada contra, a cobra não é anormal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né, pelo amor de Deus, não me cancele aqui. Cancelado! Mas, pô, o cachorro passeia com você, ele busca uma bolinha. O gato, você faz um carinho e é desprezado na hora, toma um arranhão. Mas assim, a cobra É indiferente, né? já não é lúdico, não tem o que fazer com a A cobra. cobra tá nem aí. Entendeu? Não sou a favor. Eu sei que é polêmico. Há quem tenha um grande amor pelos ofídeos e pelos répteis. Há quem discorde, né? Mas dizem que o veneno de cobra pode dar barato. Dependendo da cobra e da quantidade do veneno, né? Que pode ser que traga essa coisa lúdica, né? De repente a gente tá Entendi. criando aqui um novo parâmetro de cobra para uso recreativo. Mas eu nunca testei, não posso afirmar e nem sei se quero. Tá? O que eu posso dizer é que na nossa pesquisa para esse episódio, a gente encontrou história de veneno que dava cegueira, veneno que dava gangrena, Que gostoso. veneno que dava morte, veneno que dava amputação de membros, né? O algoritmo da galera aqui da pesquisa tá calibrado, né? Tá problemático. Tá cremoso, tá só de graça. Isso. E hoje a gente tem, então, uma história psicodelicamente brasileira. Critiquei um monte de coisa, já vou ser cancelado, mas tudo isso foi pra esconder que lá em casa, durante muito tempo, a gente criou uma jiboia. Não. Eu vou contar. Vou contar. Vou abrir meu coração aqui. É verdade, eu não invento nada, é verdade. Como é que foi isso? Não vou falar agora, não. Deixa aí, ó. A vinheta. Tá, depois eu quero... agora... Que desgraça. Eu sou o Vitor Camejo. E eu sou Pedro Duarte. Da Wondery, esse é o Só no Brasil. Episódio de hoje. Cobra criada, a Naja de Brasília. A Naja de Brasil. Tem um monte. Piada pronta aí. Ruim. Pedro,
A cobra Naja cautia, também conhecida pelo apelido de Naja de monóculo, tem esse nome porque ela tem umas manchas redondas atrás da cabeça que lembram um olho na nuca da Naja. Se é que cobra tem nuca. Porque tem que ver isso aí. Fica a questão, se tiver algum biólogo ouvindo a gente, Meu Deus do céu. por favor, elucidar nossas questões, certo? Tá. A gente tá falando aqui de um dos 10 animais mais venenosos do mundo. Pá, que maravilha. O cara, além de ter uma cobra, né, escolhe assim, não, eu só quero esse que tem uma nuca e aí tá entre os 10, mas aprender a tocar uma flauta, Vitor. Pode botar num vaso, fazer uma brincadeira. Entreter o bicho, né? Faz uma flautinha ali pra Isso. fazer ela dançar. Fazer a dança dos famosos ali da Naja. Isso. Acontece que as cobras são meio surdas, infelizmente. Sim. Ouvem muito pouco, normalmente elas escutam, entre aspas, só vibrações, né? E o lance dos indianos hipnotizando as najas com flautas é mito, é mentira. Aí é brincadeira. Não dá pra confiar em ninguém, né? Primeiro que eu não sabia disso. Segundo que não dá pra brincar. O bicho não gosta nem de música. Não é um bicho muito simpático. Só que essa espécie aqui é normalmente encontrada na África e no sul da Ásia. E aí eu te pergunto, meu caro geógrafo amador, Pedro Duarte, valendo R$1 milhão. Sim. A nossa capital federal, Brasília, fica na África ou no sul da Ásia? Letra A. Não. Depende do mapa, Vitor. Hoje em dia o mapa tá todo diferente aí. Aê! Terraplanista, vai por debaixo do núcleo da Terra, mas tem que perguntar o que é que a pessoa tá usando. Não. Estamos falando aqui do globo redondo mesmo. Então não. O globo clássico, né? A famosa pós-Pangeia, onde o Brasil, nesse caso, você com toda a razão, sabe que fica a milhares de quilômetros do habitat natural da Naja. Certo. A Naja estava completamente perdida, não fazia ideia do que estava acontecendo, porque ela estava no local da nossa história, que se passa em Brasília. O dia era 7 de julho de 2020. Pedro Krambeck estava de boa no apartamento onde ele morava com a família em Guará, cidade satélite de Brasília. O Pedro não trabalhava, só estudava medicina veterinária na faculdade particular Uniceplac. Pedro tem o cabelo meio encaracolado, às vezes usa um coque samurai, óculinho redondo, colazinho de semente. Que é isso? Cara do golpe, hein? Esse cara é o perigo, pô. Colar de semente é... Isso, pô, essa aí é um perigo para se apaixonar. Um violão de Jorge Laranja. O quê? É, Esse aí, meu irmão, aquela sandalinha de Jesus de tira, Sim. tocando reconvexo no violão. Deixa uma unha grande só, Vitor. Fazer aquela coçada na orelha. Deu pra entender. Em depoimento à justiça, nosso Pedro contou que desde pequeno era aficionado por biologia. Dinossauros, Discovery Channel, amava tudo isso. E assim que ele atingiu a maioridade, decidiu o que ele queria pra vida, que era criar serpentes. Ah, que maravilhoso. Tá bom. É meio que a fase do dinossauro dele não passou. Não passou, né? Não, ele não abandonou, ele só transplantou pra cobras. Que é isso. E ele ficou nessa. E numa tarde como outra qualquer, Pedro Krambeck está lá fazendo uma de suas tarefas diárias. Né? Alguns passam roupa, outros lavam o quintal, mas Pedro não. O Pedro, moleque, ele tem que limpar a caixa de suas 17 cobras de estimação. Entendi. Uma delas era uma Naja, que, depois que esse caso caiu na imprensa, nas redes sociais, ganhou o maravilhoso nome de Nádia. Ah, bom demais. Isso aí é nossa cara, pô. Vai dar um nome assim criativo. Maravilhoso, né? Pô, Nádia, né? Com D antes, assim, um Nádia. Entendi. Nádia, porque ela é do clone, velho. Ela tá ali no caminho das Índias. Não, isso eu adorei, não. Isso aí, pô, Pedro... Gostei, Pedro. Continue assim. Nádia. E o Pedro foi lá limpar os dejetos da Nádia, que vivia numa daquelas caixas organizadoras da Tok Stock, sabe aquelas de plástico? Gosto. Que a gente guarda porcaria, guarda CD da revista do CD-ROM com 1000 horas Pô. de internet ainda, até hoje, sabe? Mas assim, bicho, o cara deixar uma cobra Nádia, uma das 10 mais mortais do mundo. Era. Uma caixinha de plástico, Só o que separava ele dos 10 bichos mais mortais do mundo era uma paredinha de plástico. Você tá doido? E Nádia, obviamente, estava revoltada, né? Porque ela estava ali super apertada numa caixa de plástico, putíssima da vida dela. E o nosso
Pedro da Nádia, que era estudante de veterinária, claramente faltou na aula que falava que habitat de cobra não era a caixa de plástico. Sim. Segundo o Google, Google. o terrário de uma cobra, idealmente, é uma coisa muito séria. Olha a descrição. Não vamos nem aprofundar, pra ver que ele já tá errando nível Google. Abre aspas. O terrário é o ambiente onde a cobra vai passar praticamente toda a sua vida. Ele deve ser amplo, arejado e com objetos que simulem o habitat natural da serpente. Esse ambiente precisa ser espaçoso, com boas travas, já que as serpentes adoram fugir. Ter controle de temperatura com um termômetro. Estar em um local adequado que facilite a limpeza e a reposição de água e comida. Ó, Vitor, aqui em casa, quando a gente tinha a jiboia, ela vivia num... Cara, numa vasilha de bolo. Cala a boca. Aquele bolo que você compra pronto na padaria, sério. Sabe que tem uma bandeja embaixo, você encaixa em cima, assim, de plástico, faz crack, crack. Sei. Ela vivia assim. Que tamanho era essa jiboia aí? Ou que tamanho era esse bolo, pelo amor de Deus? Era o bolo do aniversário de Salvador, cara. Tem coisas que eu queria que fosse mentira, sabia, velho? Porque é triste, mas era assim. Então tá, o senhor está preso. Não, eu peço desculpa. O senhor está preso, continua com o Por favor, continue com o terrário ideal pra gente ver. Vamos lá. Solta a trilhazinha aí. O terrário pode ser montado com grama sintética, para evitar que a cobra coma material orgânico. Pedras, galhos e até mesmo uma caixa de papelão podem compor o ambiente. Lembrando que elas gostam de se esconder, por isso, planeje a casa com uma caverna adequada. Algumas espécies necessitam até de iluminação especial. O veterinário é o profissional adequado para ajudar o tutor a montar esse terrário e indicar quais são os objetos necessários nele. Fecha aspas. Tem um feng shui, né? Uma coisa assim, diferenciada, assim. Cobra pode ter uma vida difícil, ficar nervosa, então tem que cuidar com carinho. Pô, mas tu precisa quase do Burle Marx pra criar cobra, pô. Tu tem que ter um paisagista, pelo menos uma vasilha de bolo. Várias piadas de duplo sentido aqui que eu tô evitando, porque esse programa é um programa adulto, entendeu? Mas enfim, né, velho? Pedro chegou no dia da faxina, tratou o terrário dela, assim, nossa querida Nádia, ficou extremamente agressiva e tava puta. Putíssima. E aí, o que tu acha que aconteceu? Sherlock Holmes. Vamos fazer o Sherlock Holmes aqui. O que acontece quando o ser humano tá irritando uma cobra que tá morando em condições análogas à escravidão e vai botar a mão nela? O que acontece? Peraí, rapaz. Eu só penso em El Chan, Gera Samba, eu tô péssimo aqui. Cobra subir, sabe? É isso. Mas a cobra subiu. A cobra subiu. Sim, rapaz. A cobra subiu. E aí, meu irmão, Pedro tomou uma picada revoltosa da cobra. Bizarra. Já se apavorou. Largou tudo, ligou pra mãe, Nossa. Dona Rosemeire. E que é uma coisa que todos nós faríamos à beira da morte, se tiver a oportunidade, ligar pra mamãe, né? Normal. Mãe, vem logo que eu preciso de uma UTI. Obviamente, Dona Rose ficou desesperada, saiu correndo e levou já o filhão pro hospital. Sorte que não era filho da minha mãe, porque se fosse eu, ela ia me levar pro hospital, eu mordido de cobra e tomando surra Sim. até o caminho, que era a maneira Correto. que a minha mãe usava a pedagogia. No caminho, o Pedro simplesmente fez a mãe dele prometer que caso ele ficasse em estado vegetativo, que ela ia desligar os aparelhos dele. Pesquisei aqui sobre a Nádia, porque eu gosto da informação também. E aí vem aqui, a novidade aqui, ó. As espécies do gênero Nádia são capazes de entregar uma mordida mortal em um ser humano. Elas têm um veneno fortemente neurotóxico que ataca o sistema nervoso, causando paralisia. Também tem citotóxicos que provocam inchaço, necrose e efeito anticoagulante.
Eu ri, mas foi com respeito. Estão presentes também componentes cardiotóxicos que atacam o coração. É isso. Esse aí é o pet. Não é? É um pet tranquilo. Que é isso? Ele morde só uma vez. Não faz nada não, mano. Não faz nada não, fica tranquilo. Se liga nessa parte aqui, ó. Uma vez pulverizado sobre a pele da vítima, o veneno atua como um irritante grave. Se for introduzido no olho, pode causar uma sensação de queimação severa e cegueira temporária, ou mesmo permanente se não for limpo imediatamente e completamente. Vale lembrar nesse momento aqui que Pedro foi picado durante a pandemia. Em julho de 2020, um momento assim maravilhoso pra ir pro hospital também. É. Ô, meu irmão, o anjo da guarda desse cara tava de quarentena, velho. Ou às vezes ele tava já aborrecido também, né, Vitor? Porque eu devia trabalhar muito com um cara que tinha 17 cobras em casa. É, abusou, né? É isso. Ua. Naja Boy. Nosso Naja Boy chegou no hospital, já na beira do precipício ali, só esperando Jesus derrubar 8 ali pra ele ir com Deus aí. E aí, contou que 10 minutos depois da picada, ele já sentiu um formigamento forte nos braços e pernas. Que é uma coisa que acontece com muita gente depois de uma picada. Em mais alguns minutos, ele já perdeu a visão. E aí, ele precisava de um soro antiofídico específico. Isso é. Pra picada de naja. E qual não é a nossa surpresa quando a gente descobre que não tem soro pra naja em Brasília. Olha só, né? Quem diria que não tem soro pra um animal do sul asiático? Sim. No Cerrado brasileiro, né? Surpreendidos mais uma vez. Como é que vocês não preveem uma coisa dessa? Um absurdo. A sorte dele é que o Instituto Butantan, Mentira. sempre ele, Não é possível que tinha. salvou a colheita. Salvou mais uma vez nosso aguerrido Butantop aqui em São Paulo. Tinha, por acaso, uma dose extra do soro antiofídico, que era por causa de algum dos pesquisadores que estavam trabalhando com cobras, no caso, ser picado. Claro. E a gente não sabe como é que esse soro chegou a tempo. Mas chegou, velho. Ninguém sabe como, deram jeito. Pra tu ver, né? Nada como uma contagem regressiva aí, um prazo acabando, né? Sim. Fim de prazo faz a gente trabalhar de um jeito que a gente nunca viu. Chegou, levou o soro bonitinho. Em troca, a família do Pedro prometeu que ia importar 10 doses desse soro para repor o estoque do Butantan. E na última audiência do Pedro, antes da sentença dele, ele cita que o pai dele, de fato, repôs as doses para o Instituto. Mas o importante é que Butantan prometeu, Butantan cumpriu. Naja Boy se salvou. Mas enquanto ele recebia os cuidados, e provavelmente respirava por aparelhos, porque o bicho estava feio pro lado dele, Sim. a família tinha outro perrengue para lidar, que eram as evidências no apartamento. E, rapaz, é porque até agora era um caso normal. Tipo assim, né? Um acidente com um pet na minha casa, né? É, como alguém que já teve uma jiboia, né? É normal, isso acontece com todo mundo. Mas a jiboia não faz isso. A jiboia, no máximo, ela... Te abraça. Inclusive, você já pegou na cobra? Que isso? Não, eu tô falando sério. A cobra... Wait, let me take these off. Tem a resposta certa pra isso? Sim, falar a verdade, eu não tenho muito o que falar. Hein? Não, porra. Que isso? Adulto aqui quase... Entendeu? Eu achei que a gente ia resistir. Chegamos na metade do roteiro aqui, invicto. Rapaz, parece uma bolsa, velho. É muito interessante isso. É, a bolsa geralmente fica embaixo da cobra, né, Pedro? Procurar direitinho, acha. É brincadeira, eu tô tentando falar uma curiosidade. E é interessante, rapaz. A gente não pode, assim, demonizar o animal também, não. Porra. Não, mas a gente não tá demonizando, não, pô. Tá bom, sim. A gente tá tratando a cobra com todo carinho. De qualquer forma, já temos aqui um caso só no Brasil, né? Já tem. Um coque samurai clássico com uma cobra naja em casa, mas eu acho que as evidências no apartamento... Eu acho que aí é que vai entrar a camada. Aqui, entendeu? No caso, essas evidências aqui eram outras 16 cobras que o Pedro tinha em casa. Além de dezenas de ratos que ficavam no freezer, velho. Olha que porco. Meu... Agora, lembra bem. Sim. A gente tá aqui em julho de 2020. Nível de maluquice do mundo, 100%. Pandemia, todo mundo desesperado. Sim. Sua mãe acha que vai perder o emprego. O vizinho, que Deus o tenha, morreu de Covid. Não sou Covid.
governo. Teu tio, no zap o dia inteiro, bebendo fake news e comendo cloroquina igual MM, né? Aí o sujeito vai, entra em medicina veterinária, fica panqueca das ideias e resolve criar 17 cobras no apartamento e esquentar rato no micro-ondas, Excelente. né? Aí o micro-ondas apita, Tá vendo? tá lá o ratatouille de Guará, Ah, com aquele cheirinho de umami da pipoca, né? Toca do chefe. e tem gente que é contra os ultraprocessados, tá vendo? Essa picada aí foi um alerta do universo. Que era assim, deu. Enquanto o nosso Naja Boy, ali, tutor de cobra, estava naquela batalha entre a vida e a morte, pra não entrar no umbral ali e ser recebido pelo cramunhão de braços abertos, a mãe, o padrasto e um colega dele de faculdade, Gabriel Ribeiro, que também curtia cobras, eles estavam lá se organizando pra tirar tudo do apartamento antes que chegasse Ibama, a Federal, a Luísa Mel, o Chico Felite pra fazer outro podcast aqui. Todo mundo ia aparecer lá com tudo. E eles já aproveitaram e tomaram a atitude super responsável de desovar a Naja num descampado perto de um shopping. Rapaz. As outras 16 cobras foram soltas na zona rural de Brasília. E tinha cobra do milho, cobra papagaio, cobra rateira. Vai dando Google Imagens aí, galera, em casa. Periquitamboia, uma cascavel e uma jiboia. Tudo largada por Brasília. Peraí, então a Nádia foi pro estacionamento. É, Tava ali pertinho, foi mais fácil. E aí, as outras eles foram e levaram pra zona rural. Eu tô irritado, Vitor, agora. porque... Na zona vulnerável, pô, da cidade, você larga animais assim venenosos, né? Pô, que... Meu irmão, eu queria era ver quem que não ia fazer confinamento na pandemia. Pô, é mesmo. Fica em casa, não vai ficar? Soltamos 17 cobras na cidade. Vai estar ali o lugar. Agora sai quem quer. Só que, surpreendentemente, nossas autoridades conseguiram recuperar todos os bichos, sem que ninguém se ferisse. A gente acertou tudo, platinamos. E aí, uma ligação anônima tinha vazado a informação de onde as cobras tinham sido largadas. Sim. A investigação desconfia que foi um amigo do Pedro que fez lá a ligação caguetando as cobras. Olha, tem uma aqui. Sim. Será que tinha alguma coisa no condomínio dele, Vitor? Tipo assim... É. Entendeu? O estatuto tem que dizer, não pode ter pets desse nível aí. Ele deve ter levado, além de tudo, uma multa. Né? Não dá cadeia você ter 17 cobras, não? Esse cara expôs todo mundo ao perigo de uma reunião extra de condomínio. Ah! Tá, reunião de condomínio hoje à tarde, vou passar na porta da sua casa. A desgraça, esse irresponsável. Isso foi o que mais me revoltou até agora, velho. Foi demais. Isso aí ninguém merece, não. Nossa. Só que o Pedro, de fato, tomou uma multa do Ibama de mais de R$61 mil por maus tratos e por manter serpentes nativas e exóticas em cativeiro sem autorização. Além disso, a mãe e o padrasto dele também tomaram uma multa de R$8.500 cada um por terem dificultado a ação de resgate do animal. Para a polícia, o Pedro falou que comprou a Naja pela internet, num anúncio lá nas redes sociais que ele viu, e segundo ele, a Naja custava R$6 mil. Mas ele pechinchou, conversou, é um grande negociante e pagou entre 2 e 3 mil. Por que ele teve que se vangloriar em relação a ele ter economizado, entendeu? Tipo assim, Não, custava 6 mil mesmo, mas eu negociei, paguei só 2.500. Isso. pelo amor de Deus. Isso aí foi efeito do veneno, com certeza isso aí. E a outra observação é a seguinte, isso aí nunca aconteceria em Salvador ou Belém. Por quê? Porque você sabe por quê, pai? Meu amigo, porque esse frete aí jamais ia chegar. Não tem como. Não chega. Não Ia chega. ser mais 2 mil só de frete. Exato. Isso aí é o nosso protesto. Toda semana a gente vai protestar com esse absurdo. O Pedro voltou pra casa depois de 6 dias internado e tinha uma surpresa. Um convite pra depor na delegacia. Em letras douradas num papel bonito. E aí, cara, nosso Naja Boy Sim. me chega na delegacia pra dar o depoimento em grande estilo, mandando o dedo do meio pros jornalistas. É claro, é humilde, pô. O cara desse tem medo de alguma coisa? Tem respeito por nada? Mas e aí, ele foi pra cadeia ou não foi? Passou lá 5 dias de prisão temporária, depois dos 5 dias da UTI, né? Então já tem 10 dias aí de dor de cabeça. E ainda fragilizado, ele teve que encarar o vazio.
de uma casa sem serpentes. É a síndrome de ninho de cobra vazio, né? É, dói o peito, dói o coração. E aí não sabe se é saudade, se é veneno. O Pedro pagou os R$2.000 lá da multa e foi solto. Eu só sei que ele ia responder em liberdade por crime ambiental e maus tratos a animais num processo que foi movido pelo Ministério Público. Obviamente, todo mundo rodou junto com ele. A mãe, o padrasto, o amigo Gabriel, todo mundo foi processado junto. E aí, começaram a pipocar vários vídeos nas redes sociais, filmados pelos amigos do Pedro. Tem um que os caras estão provocando a Naja, tirando uma graça com a Naja, e ela maluca tentando dar bote no Pedro. Que a Naja já deu uma mordidinha de leve. Mas não alcança a mão dele. Mas ela fica tentando morder. E esse material, obviamente, não foi lá muito positivo pro processo de nosso Pedrão. Isso aí mostra que a cobra, ela é um bicho frio e paciente, entendeu? Ela tava armando, ela foi provocada várias vezes, entendeu? Ela guardou, ela levou pro coração, velho. Era negócio de festinha, tomando não sei o quê, e aí provocando ela e ela, beleza, Pedro, hoje não, mas amanhã, quem sabe? Hoje não, e aí, no dia que ele foi no mano a mano, entendeu? Já era. E enquanto tudo isso estava acontecendo, a Nádia e as suas amigas tinham sido transferidas pro Zoológico de Brasília. E foi nessa época aí, não sei se todo mundo lembra, que ela ficou famosa nas redes sociais, virou até meme, porque ela ganhou um ensaio fotográfico no zoológico. Teve aí um ensaio no Paparazzo, foi pelas mãos do fotógrafo Ivan Matos. Pô, quando tem um ensaio assinado assim de fotógrafo, é porque a coisa é boa. São umas 10 fotos lindas, inclusive, tá? É. Sexy sem ser vulgar. Fundo desfocado. Apenas insinua. Sim. Não mostra muito, não revela. É insinuante, apenas insinuante. Você já pegou na cobra? Vai ver assim que Pedro se apaixonou, entendeu? Aí ele viu uma coisa fofa, até dá pra esquecer até que tem uma picada assassina. Mas ok. Quem nunca teve um amor bandido? Um amor que machucou você de alguma forma? Enquanto ele esperava o processo dele andar, ele acabou dando um curso virtual sobre cobras em 2022. Rapaz, surreal, velho. Virou professor. Não tô aborrecido aqui. Eu comecei o programa dizendo que eu tava feliz, pô. Revoltado. Um curso focado na preservação ambiental. Opa aí, que desgraça. É, cara, ele falou 2h30 sobre ofídeos, que é o nome chique pra cobra, sobre cobras e os cuidados pra manipular esses animais. Mas, ó, estamos chegando em 5 de maio de 2023. Certo. Nesse dia, saiu a condenação do Pedro Henrique Krambeck Lemcool. A mãe dele, a dona Rosemary Lemcool, e o padrasto, que era tenente-coronel da PM. Esse A foi maravilhoso. Não. Por que foi? Você tá falando que saiu a condenação. Aí eu... tá. Pegou malzão, pô, deve ter pegado malzão na corporação, viu? Olha a merda aqui. Ó, o tenente-coronel da PM, Clóvis Eduardo Conde. E o amigo Gabriel foi condenado também. Chegou e rodou sozinhão. Os 4 foram condenados por crime ambiental, fraude processual e corrupção de menores. Oxe, e quem era menor de idade aí? Gabriel? A cobra? Não, cara, foi porque o Pedro tem um irmão mais novo. E o irmãozinho foi convocado pra ajudar a limpar a cena do crime. Meu Deus. Botaram o moleque pra ajudar no mutirão, meu amigo. Botaram a criança pra mexer com as cobras. Eu gostei, Vitor, que você só revelou agora, né, que envolvido nesse absurdo aí tinha uma criança E uma criança. e um PM, né? Tava todo mundo nesse apartamento. Caramba, e 17 cobras aí. Me fala se não é o suco do Brasil isso aqui, cara. Isso aqui é só no Brasil, em cima de só no Brasil. Só no Brasil. Meu Deus do céu. Eu sei que a sentença foi em regime aberto e ela foi convertida em trabalhos comunitários. Nos documentos do processo, o juiz fala que o Pedro começou a colecionar cobras em 2017. Então, ele conseguiu 3 anos aí, no mínimo, né? Se esquivando das cobras e tal. Até demorou pro universo se vingar dele. Demorou. E o Pedro contou à justiça que os animais
Eles eram encontrados com muita facilidade em anúncios no Facebook, como se fosse o LX ali. Ele ia pesquisando em grupo e tal, ia achando. Caramba. E rapidinho ele conseguia vários espécimes. E ele começou a comprar os bichos e acabou ficando compulsivo. Ele gastava todo o dinheiro dele em cobra. Tem gente que prioriza, né? Porque prioriza, eu não vou julgar aqui, entendeu? Mas assim, Não. no caso dele, virou tipo um acumulador de cobras. Exatamente. Dá pra fazer um programa. Acumulador de cobras. Nádia. É o reality que tem eliminação também, né? A cobra elimina a galera também. É verdade. Algum tempo depois desse rolê errado aí com a Nádia, o Pedro passou 15 dias lá no Pará, na minha terra, acompanhando 2 biólogos que criavam cobras de várias espécies em cativeiro. Pedro, você está aí com as aspas do outro Pedro Henrique. Pós-condenação no Pará, depois do seu estágio com cobras paraenses. Era como a Disney para mim. Entendi que antes, quando criava as cobras em casa, eu tinha um objetivo pessoal para observação e aprendizado próprio, para satisfazer a minha própria paixão. E como biólogo, eu entendi a missão social. Olha, Vitor, vai se lascar, hein? Não é bonito? Eu vou continuar. Tu não tá emocionado? Tá um negócio assim. Ele extrai os venenos para salvar vidas. Aquilo me deu uma luz. Eu fiquei muito triste de ter perdido todos os meus animais. Depois eu entendi, senti um conforto que, se for para eu criar e estar perto desses bichos, que seja com algum objetivo, com um propósito que não seja meramente para mim. Eu não vejo mais sentido nisso hoje. É aprendizado, né? Que bonito, pô. É. É um cobreiro gratiluz. Muito bom, velho. O Pedrão da Nádia disse na audiência dele antes da sentença que ele queria que o bicho morresse de velho com ele. Maravilhoso. Mas, na real, a maioria das cobras que são capturadas para virar animal de estimação morre no primeiro ano de cativeiro. Ah, então a cobra aqui de casa deu sorte. Eu nunca vi o final da cobra. A cobra, ela foi pra natureza. Ela não passou de uma traquinagem de menino, entendeu? Ah, então ela tá por aí. E aí ela foi viver com outras cobras, sei lá, no jardim das cobras, no Éden das... Ela pode estar ouvindo a gente nesse momento, Ela pode. com a sua linguinha captando as vibrações das nossas vozes. Saiu da vasilha de bolo para o mundo, entendeu, Vitor? Olha aí. Fugiu saltitando, né? Como as cobras conseguem saltitar, que é uma beleza. Sim. Mas sabe que é uma coisa que eu queria contar dessa traquinagem de criança? Ah, Ela ficava solta na casa, não ficava o tempo todo na vasilha de bolo. Ficava na mesa, ela ficava no braço. E ela tentava apertar o braço, mas ela pequenininha, então não conseguia apertar forte, aí era engraçadinho. Era fofinho, Vitor. era maneiro. Tá. Foi uma coisa assim, entendeu? Simples. Cancelado. E ela passeava, ela dava passeio. Passear direto, andava, tinha uma mesa grande lá, ela andava na mesa, na cadeira. A cobra, ela tem que viver solta. Era o mais próximo de um terrário que ela vivia no nosso apartamento de 2 quartos. Ela realmente vivia tranquilidade, mas ela dormia na vasilhinha de pão. Mas, Vitor, a minha história foi feliz, a minha cobra está aí feliz, mas essa história que a gente está contando, que você está, infelizmente, compartilhando aqui do meu xará, pô, a cobra vivendo ali dentro de 1 metro só, de uma caixinha plástica, é bizarro, hein? Meio deprê isso aí. É deprê, cara. Talvez por isso que tem um desovado da Nádia perto do shopping. Já sai ali batendo perna, né? Mesmo sem perna, ela bate a barriga. Fazendo compra, né? Ela pode compra artigos geek, pode dizer que ela é sonserina, Certo. como uma jovem de Brasília. Meu Deus. Bonito. A Naja caotia é uma espécie de naja que ocorre na Ásia, pode chegar até cerca de 1,5 m, um pouco mais de comprimento. Ela é uma das principais espécies de serpentes que causam acidentes ofídicos ao longo de sua distribuição geográfica na Ásia, apresentando importante causa de mortalidade em algumas dessas regiões. Esse é o Dr. Paulo Bernardi, biólogo e herpetólogo, professor da Universidade Federal do Acre. Eu acredito que a serpente seja capaz assim de criar um laço afetivo com seu tutor, como acontece com cães e gatos. Entretanto, penso que ela pode se acostumar com o cheiro da pessoa e pode não percebê-la como um potencial predador e assim não mordê-la. Contudo, até mesmo um cachorro pode vir a morder o seu dono devido a algumas razões. Portanto, jamais vale o risco de se fazer o manuseio de uma serpente peçonhenta de forma inadequada. Depois desse pepino todo, a polícia do DF resolveu fazer um mutirão contra o tráfico de animais silvestres. E aí, meu irmão, choveu denúncia. Em poucos dias, eles chegaram na servidora do Ibama, Adriana da Silva Mascarenhas,
suspeita de participar de uma rede de tráfico de animais. Porra. Ela dava licença temporária, que era um documento que libera a posse de um bicho silvestre para alguém. A Adriana, inclusive, emitiu isso para várias pessoas, só que essa licença temporária era irregular. Era tipo assim, não pode, mas meio que podia. Ah, cara. Sabe, é uma coisa que vai pra frente com uma canetada ali, ninguém checa, aí tá tudo certo, a servidora autorizou. Ela disse que perdeu as contas de quantas dessas ela emitiu. Ah, não é que é isso. As pessoas não têm cara de pau nesse caso de hoje, não. É porque não vai dar nada, né? É, cara, ó, isso aqui tá uma festa hoje. Inclusive, ela liberou 43 serpentes pra um outro colega de faculdade do Pedro, o Radner Life. Não é possível. Tá de parabéns. Radner Life, criador de cobra. É um nome de plano de saúde, velho, que ele tem. Nosso amigo Radner Life tem quase 3 vezes mais cobras do que o Pedro tinha. É. E tá tudo de boa, assim, esperando pra dar merda de novo, né? Pelo jeito. Fique tranquilo, Pedro. O pessoal do Domingo Espetacular da Record falou com ele e ele disse que não cria mais cobras. Não me vem absolutamente nenhum alento dessa fala desse cara dizendo que não tem mais cobra, entendeu? Porque vamos elencar as coisas aqui. Dá pra confiar na palavra de um cara que cria 43 cobras? Entendeu? Ilegalmente. Sim, 43 cobras. Quantas geladeiras ele tinha que ter? Quantos ratos dentro daquela geladeira, entendeu? E se ele não tá criando cobra agora, o que é que ele tá criando? Entendeu? O que é que ele tá criando, Vitor? Pterodátilo. Tá criando confusão? No depoimento pra polícia, a Adriana, a nossa servidora lá do Ibama, disse que fazia isso pelo bem-estar do animal, que muitas vezes ficava muito tempo esperando ter o seu destino resolvido ali pela burocracia estatal. Ser adotado, né? Esse estado pesado. E aí, pensando no bem-estar do bichinho, ela vai lá e liberava o negócio. Numa dessa, ela liberou até um mico-estrela pra manicure dela cuidar. Em 2022, o Ibama demitiu a Adriana, mas ainda na esteira aí da cagada do menino da Naja, lá em 2020, a operação do Ibama ainda desmantelou vários criadores de animais silvestres da região, resgataram vários bichos, entre eles... Tá pronto? Sim. 3 tubarões. O Brasil é maravilhoso mesmo. Peraí. No centro-oeste, tá? Eita. Dentro de uma Forte Leve, aquela azul... Sabe, clássica de 500 litros, né? 2 tubarões ali. Meu irmão, posso te dizer que qualquer aquário no meio do Planalto Central vai ser pouco pra um tubarão. É. E se você, meu caro ouvinte, ficou com a língua coçando pra denunciar aquele seu vizinho babaca aí que compra animal silvestre, saiba que existe um Serviço Nacional de Denúncia para Suspeita de Criação Irregular. Nós temos agora a vinheta de utilidade pública. Solta, Pikachu. Não crie cobra peçonhenta. Ligue já. 0800 61 8080. Essa ligação não será cobrada. Você pode ligar de celular também. Pedro Duarte e Vitor Camejo não cobraram cachê. Sucesso. E olha que louco. Agora, em maio de 2024, saiu uma notícia que o Butantan tinha perdido uma Naja igualzinha à do Naja Boy, só que filhote. O bicho era avaliado em 50 mil reais, porque é uma espécie rara no mercado de animais exóticos. Caramba! É, cara, é carão. Por causa do preço, os pesquisadores desconfiaram de roubo, mas acharam que era mais provável que ele tivesse fugido mesmo. Aí, um mês depois, a mini Naja foi encontrada dentro de um duto do laboratório. Eu já tinha feito aqui toda uma fanfic, uma historinha bonitinha. A Najinha fugitiva, indo pra rodoviária, comprando a passagem só de ida pra Brasília, entendeu? Com seu chapeuzinho, e um paeirozinho na boca, a cobra fumando. Brasília, que é um ninho de cobra. Esse é o tipo de profundidade metafórica que a gente tem aqui nesse programa. Esse programa é diferenciado demais. Ó, Vitor, se ele comprou por 2 mil, ele comprou bem, viu? Comprou bem, pô. Por isso que ele tava orgulhoso. Eu acho que dá pra tirar a lição aí, né? A lição de hoje é... Não seja um vacilão. Tem aí uns 6 mil reais, ou 2 mil e quase 3 mil ali pra comprar uma cobra. Guarde esse dinheiro, adote outro bicho. Faça alguma coisa boa pra sua vida. Não pegue um bicho que vai assassinar você não, cara. Por favor. Deixe a cobra livre. A cobra tem que ser livre. Falei aqui. Deixa minha bichinha quieta, rapaz. A gente checou aqui e a lista de animais considerados domésticos pela Ibama tem umas opções bem
heterodoxas. Pô, heterodoxa. Por exemplo, tem ganso do Nilo, Legal. bicho da seda, dromedário. Peraí, é dromedário? Dromedário. Tem lhama. Eu quero uma lhama, cara. Pô, eu teria muito uma lhama. Não, Alpaca. Pena que elas cospem nos outros. sim. Mas é bom, eu gosto. Lhama e alpaca é considerado animal doméstico. Hamster, gato, cachorro, peixe. Né? Precisa da cobra. É. Aqui tu vai querer... Podendo ter uma lhama, Pô, uma alpaca, pois é. um dromedário, pra que tu vai ter uma cobra, velho? Você aí, meu Santa Cecília, pega um bichinho da seda que o Ibama libera, você pode ser autossuficiente em seda. Ó. A China está investindo na nova Rota da Seda. Seja você a sua própria Rota da Seda. Fabrique sua própria seda, cara. Não precisa de cobra, de graça. Pra que ficar uma cobra? Eu tenho vontade de ter, assim, quando eu tiver uma casa, assim, com um terreno bem grande mesmo, eu vou ter aquelas ovelhinhas, sabe? Que fica achando que é cachorro. Pra criar junto com os cachorros. Pô, aí isso é bom demais. Eu acho bonitinho demais. Se tiver na lista do Ibama, tá excelente. Já é um bom começo, né? E esse foi mais um episódio do Só no Brasil, com os melhores vacilos e ideias tortas que já brotaram nas cabeças ousadas do nosso país. E eu tô muito orgulhoso da gente, Pedro. Meu coração transborda de orgulho. Sim. Porque nós terminamos esse episódio sem nenhuma piadinha de cunho sexual. Você já pegou na cobra? Que isso? Dois caras adultos aqui com uma missão importantíssima como essa aqui. Não, a gente é sério. Isso mostra, inclusive, que assim como uma cobra, nós também trocamos de pele e nos atualizamos, entendeu? Sim, sim. Gostou dessa frase? Ficou bonito isso aqui, Muito ó. bonito. Isso é uma vitória pra gente e pra sociedade. E pra ciência, que conseguiu colocar cabelo na minha cabeça careca. Aí, esse episódio é uma vitória da ciência. Da ciência. Não tem nada a ver isso, gente. Desculpa aí. Até a próxima semana. Foi muito bom. Maravilhoso. E aborrecedor também. Isso e muito mais, só no Brasil. Tchau. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino. O clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio teve a participação do biólogo e herpetólogo, professor da Universidade Federal do Acre, Dr. Paulo Bernardi. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.